A gente precisa aprender a como conduzir o nosso estudo musical, não escolhendo o que eu vou deixar de lado. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Hoje eu vou estudar isso aqui e esse outro não vai hoje, tá? Eu deixo de lado. E na verdade, o critério não tem que ser esse. O critério, ele tem que ser baseado no como eu vou estabelecer uma meta alcançável mesmo. Sabendo que é muito importante que nós desenvolvamos um estudo musical que acolha as duas diferentes dimensões que nós devemos trabalhar, a dimensão da técnica, da parte instrumental em si, e a dimensão da linguagem musical, da nossa compreensão do fazer música, da estrutura musical, sabendo que a gente precisa andar com essas duas coisas lado a lado, nós temos que ter consciência que não dá para abandonar, não dá para deixar coisas pelo caminho. Não dá para você ter um dia que você faz algo, no outro dia você faz outro, no dia você faz outro. Mas, Dani, eu vou ter que fazer tudo no outro dia. A questão principal não é uma sobrecarga de coisas, mas é a meta. É o que é o pouco de cada coisa que é essencial ser feita dentro de uma meta de longo prazo que se reduz para de médio, que se reduz para de curto prazo. Não dá, nesse sentido, para abandonar importantes posturas, características mesmo, caracteres morais que nós precisamos ter, senão a gente não conduz o nosso avanço pela música, como disciplina, como foco, como não dispersar energia querendo aprender sobre tudo que eu ouço falar na música. Acontece muito disso, às vezes quando você tem uma sede de aprender muito grande música, você se interessa por tudo que você ouve, tudo que se refere à música, você quer saber. Porém, curiosidade sem direção, eu quero saber de tudo, eu quero aprender tudo, mas sem direção, é como você fazer uma caminhada sem destino. Você não vai chegar em lugar nenhum. Você está caminhando a esmo. Então a gente precisa ter clareza de que não podemos abrir mão de disciplina, foco, direcionamento, sem dispersar energia. Isso significa que no quesito instrumental, em cuidar da nossa habilidade instrumental, nós precisamos ter clareza de quais são as metas que a gente tem de longo, de médio e de curto prazo na questão do avanço técnico. Eu preciso cuidar na questão do instrumento, da minha prática instrumental, daqueles exercícios, daqueles conteúdos, daqueles tópicos que nutrem a minha técnica pura mesmo, coisas que eu tenho que fazer para dissociar movimentos musculares, coordenações musculares. Outra coisa, eu preciso ter metas de manutenção de repertório, porque eu formo um repertório, eu aprendo um repertório, mas aí eu não mantenho o repertório. Então eu tô sempre com a sensação de que eu sou um cachorrinho correndo atrás de volta do próprio rabinho, porque ele nunca tem um repertório formado. Outra coisa, eu preciso ter um gerenciamento das metas que se referem à lapidação musical. O que é isso? É aquele repertório que você está treinando que você precisa lapidar ainda. Que ele está se formando, ele não está formado, ele não entrou no seu repertório já, no seu leque de músicas que você toca já com naturalidade. E tem mais uma, eu preciso ter minhas metas de avanço de repertório, ou seja, de pegar músicas novas. Porque ao me propor pegar músicas novas, eu vou subindo de nível técnico-instrumental. Então, eu tenho que ter clareza que quando se refere a uma preocupação com o meu desenvolvimento técnico-instrumental, eu tenho que gerenciar a minha forma de estudo com clareza dessas metas. Bom, isso aqui se refere a uma prática que eu tenho que fazer para nutrir a minha técnica. Isso se refere a uma prática que eu tenho que fazer para manter um repertório que eu já aprendi. Isso se refere a uma prática de lapidação do repertório que eu estou ainda em desenvolvimento, em melhoria, em alcance de um nível de performance, de domínio realmente. E isso se refere a um momento onde eu vou pegar coisas novas, músicas novas, eu vou avançar técnico-instrumentalmente falando. Isso significa, Dani, que você está falando que eu tenho que tocar 4 coisas diferentes no meu dia, quando eu estou pensando em cuidar da minha parte, da minha dimensão da habilidade instrumental? A resposta é sim, se a sua meta de médio prazo, que seria, por exemplo, no final de um mês,
é que você esteja com tudo isso mantido. Ou não, se a sua meta de médio prazo é que você esteja trabalhando apenas algum enfoque. Eu quero nesse mês desenvolver mais minha técnica. Então a resposta é não. Eu não preciso gerenciar todas essas áreas, porque a resposta é não. Nós apenas conseguimos estabelecer e traçar uma rota clara quando nós temos a meta de longo, de médio e de curto prazo, porque eu vou estabelecer o que eu faço no meu dia de hoje a partir do que eu quero alcançar daqui uma semana. Se eu estabeleço que daqui uma semana é minha meta de médio prazo. Então eu estabeleço a de curto, que é o que eu faço hoje, a partir de como o que eu vou fazer hoje se reflete no resultado que eu vou ter daqui uma semana. O que eu quero alcançar de resultados. E isso que eu quero alcançar de resultados está em consonância com o que eu quero fazer daqui um mês? Se eu estabelecer que é de minha de longo prazo daqui um mês, entende? E isso define a tua dimensão de preocupações do que você vai ter naquele dia de estudo quanto à habilidade instrumental. Porque no quesito da habilidade musical, onde você tem que nutrir as camadas musicais, onde você tem que formar a base, o alicerce da compreensão da linguagem musical para que você tenha condições de colocar a mão no teu instrumento e conseguir fazer tudo o que você se propôs naquelas metas, as suas metas devem ser de um treinamento, de um estímulo auditivo. Outra meta, metas de nutrir o teu conhecimento de cada uma das camadas, camada rítmica, camada melódica, camada harmônica. Nutrir o conhecimento é entender, é conhecer, é saber do que se trata, para que depois você vivencie isso no estímulo auditivo. Outra é a meta de você tornar consciente o que você faz no instrumento. Agora veja, é imprescindível que essas duas coisas caminhem lado a lado, que essas duas dimensões do estudo musical, as metas que se referem à minha construção da minha habilidade instrumental e as metas que se referem à construção da minha habilidade musical, porque uma alimenta a outra. O segredo, galera, é que nós aprendamos a ter metas, foco, direcionamento de curto, médio e longo prazo.